Bom dia, bem-vindos a este call da LCA, da MCM, da Foreign Intelligence. Eu sou Ricardo Ribeiro, analista político da Foreign Intelligence, LCA e MCM. Estou aqui com o Luiz Suzigan, economista da Foreign Intelligence, LCA e MCM, nosso especialista aqui em economia internacional. O tema de hoje do call é uma avaliação de perspectivas políticas e econômicas dos Estados Unidos sobre o segundo governo Trump. Eu vou começar a apresentação falando rapidamente de aspectos políticos e institucionais relacionados aí ao novo governo Trump, e depois o Luiz vai se aprofundar no tema principal aqui do call, que é a questão econômica. Então, vamos lá, sem mais delongas. Luiz, você puder colocar a apresentação aí na tela, por favor? Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. A apresentação, eu acho que, para mim, a apresentação já está na tela, né? Está aparecendo. Sim, é verdade. Tá, já. Podemos continuar. Então, eu vou ver o Luiz aqui um pouquinho aqui do palco, da sala de apresentação, e depois ele volta. Perfeito. Bom, o governo Trump é declaradamente um governo que adotou como política, como estratégia, ações que vão, isso de forma reconhecida por membros do governo Trump, que vão de encontro às instituições multilaterais mundiais e também a algumas instituições do arcabouço tradicional liberal político de checks and balances. Então, isso, no início do governo, não houve moderação nesse ímpeto, né, que já aparecia durante a campanha e foi reforçado nesses primeiros mês e pouco aí de administração Trump, de investir contra organizações multilaterais e contra também alguns princípios do sistema político liberal de checks and balances. Então, não tem essa moderação. No campo do internacional, houve um resgate daquela política do Big Stick, né, do Theodore Roosevelt, do início do século passado, que é de impor uma vontade, os interesses americanos de uma maneira mais, digamos, enfática, em relação a países no entorno americano, mesmo países aliados, tendo em vista aí o que as declarações do Trump em relação a Canadá, países europeus e México. É um tipo de presidencialismo que eu diria com tintas imperiais, quer dizer, tem uma exploração da imagem, né, do Trump, que é obviamente um político muito carismático, e princípio de fidelidade ao Trump é o que está liderando, definindo aí muito da formação do governo Trump. Em relação ao Congresso, houve uma profusão das chamadas executive orders, que aponta para um esvaziamento do poder do Congresso, mesmo o Congresso dominado, tanto o Senado quanto a Câmara, pelo Partido Republicano, e há também sinais de intimidação, principalmente declarações do Elon Musk, em relação a instâncias inferiores do judiciário. Alguns juízes andaram suspendendo algumas das medidas adotadas pelo governo Trump neste início de ano, e isso suscitou declarações em redes sociais do Elon Musk e de outros membros do governo Trump, do vice-presidente também, J.D. Vance,
questionando a ideia de que o judiciário americano teria legitimidade para se contrapor, principalmente as instâncias inferiores do judiciário americano, teria legitimidade para se contrapor a decisões tomadas pelo Trump. Afinal de contas, o Trump foi eleito legitimamente e tem maioria no Congresso, né? E essa concepção explicitamente adotada pelo governo Trump, ela vai de encontro, ela colide com o arcabouço tradicional do checks and balance, que fundou a República Americana e também faz parte aí das instituições tradicionais do liberalismo político adotado aí desde o começo do século passado. Além disso, o governo Trump está promovendo também um desmantelamento da burocracia pública, isso também de maneira explícita e assumida, e de certa forma, um retorno ao que se chamava de spoil system do século XIX, na administração pública americana. Houve uma reforma em 1800 e pouco, lá nos Estados Unidos, que liquidou ou reduziu enfraqueceu esse chamado spoil system. Esse spoil system era a descrição que se fazia para a ideia de que cada governo eleito levava com ele, carregava com ele um grande aparato de servidores que substituía membros da administração pública anterior, do governo anterior, né? Nessa reforma do final do século XIX, criou-se uma burocracia estatal, né, uma burocracia independente dos governos de ocasião, que agora está sendo, de certa maneira, desmanchada aí, pelo governo Trump, pela maneira como eles estão conduzindo a tentativa de reduzir a burocracia pública e o tamanho do Estado nos Estados Unidos. Então, tanto a maneira como o governo Trump está se comportando no cenário internacional, a redução do apoio, quase zero, né, na verdade, a instituições multilaterais, e também essa tentativa de fazer com que o poder do presidente se sobreponha a outras instituições do checks and balancing, leva a uma situação que eu diria de um certo risco, né, de provocar reações em algum momento no cenário internacional e dentro dos Estados Unidos contra essa atitude assim mais enfática, digamos assim, do governo Trump nessas duas áreas, tanto nas relações internacionais quanto na formatação aí do sistema político liberal americano. No campo internacional, é evidente que o poder americano serve como algo que constrange aliados e adversários a responder de maneira muito efetiva e imediata às ações do governo Trump, mas, ao mesmo tempo, cria um incentivo para que novas alianças sejam formadas. Isso está acontecendo de maneira evidente na Europa. Por exemplo, o possível novo chanceler americano, Christopher Merz, declarou nesses últimos dias que a Europa precisa encontrar maneiras de se autodefender sem precisar dos Estados Unidos. E, por enquanto, no nível doméstico, na política americana,
não há uma reação realmente efetiva e forte contra essa tentativa aí de fazer com que o presidente Trump tenha um poder maior aí sobre o Congresso, sobre o Judiciário, sobre instâncias do setores da imprensa, etc. Mas é algo também que, ao meu ver, tem uma grande possibilidade de ocorrer ao longo do tempo. Passando aqui para ilustrar alguns pontos aqui da minha primeira fala, esse gráfico mostra aí a quantidade de executive orders editadas pelo governo Trump desde que assumiu o poder. É muito maior do que aconteceu no governo Biden, no próprio primeiro governo Trump e no governo de Obama. Um problema para o governo Trump é que a aprovação do governo já está sofrendo um pouco aí, talvez nem tanto por essas questões políticas institucionais, mas principalmente por algo que favoreceu a eleição do Trump, que é a questão econômica. Então, as perspectivas de inflação, depois o Luiz vai tocar nesse assunto, perspectivas de inflação estão subindo nos Estados Unidos, muito em reação já antecipada à questão do aumento das tarifas, e isso faz com que, conforme indica aí o gráfico à esquerda, que a avaliação do governo já tenha encolhido de uma maneira até relevante, eu diria, considerando que o governo está muito no início, né? Então, o saldo de aprovação do governo Trump hoje é muito menor já do que quando no início do ano. O Trump partiu já de um patamar de aprovação menor do que o Joe Biden no início do governo dele, há 4 anos atrás. É um patamar um pouquinho abaixo daquele do primeiro governo Trump, semelhante, mas abaixo do que o Biden conseguiu. Então, isso aponta aí para um problema potencial futuro para o governo Trump, que é a queda da popularidade, o que pode ter uma influência importante sobre o resultado das midterm elections, que vão acontecer em 2026, e vão renovar todas as cadeiras da Câmara dos Deputados e 1/3 das cadeiras do Senado. Esses 2 gráficos mostram composição aí do Câmara e Senado, os últimos 3 governos, incluindo o atual. O primeiro governo Trump também começou com maioria na Câmara e no Senado, e na época tinha uma maioria até mais folgada, somente na Câmara, né, do que a maioria atual. A maioria republicana hoje é de apenas 4 cadeiras, e a depender da evolução aí da popularidade do governo, e o início de governo está indicando aí alguma preocupação para o governo Trump em relação à evolução da popularidade, isso aumenta a chance de que, assim como ocorreu no primeiro governo Trump, que o Trump perca maioria, e essa probabilidade é maior na Câmara do que no Senado. No Senado, só 1/3 das cadeiras que serão renovadas, como eu já disse. Então, a chance do governo Trump perder maioria no Senado é menor do que na Câmara, e é um problema potencial à frente aí do governo Trump, e ao mesmo tempo, serve também como incentivo para o Trump tentar acelerar essa verdadeira revolução que ele quer fazer na administração pública americana e nas instituições políticas liberais tradicionais do governo americano. Bom, então, como eu disse, assim, a maneira como o Trump está conduzindo o seu governo tem
cria alguns riscos importantes, incentiva a criação de alianças e blocos de países para se contrapor ao poder dos Estados Unidos, serve também como incentivo a ações imperialistas da China e da Rússia. As declarações do Trump em relação ao Putin e Ucrânia e Rússia tem claramente esse recado, né, da ideia de que cada potência imperial vai cuidar do seu próprio quintal, digamos assim. Então, no caso da China, aumenta o risco da China tentar recuperar Taiwan. Pode provocar uma mobilização do eleitorado de extrema-direita e também do eleitorado contra a extrema-direita em outros países do mundo. A eleição alemã, de certa maneira, exemplifica isso. O partido de extrema-direita alemã, ele teve um bom desempenho, mas um desempenho um pouquinho abaixo aí do que as pesquisas mostravam, e o comparecimento na eleição alemã foi muito alto, né, o que talvez indique que o eleitorado alemão reagiu aí às interferências ou às opiniões do Elon Musk e do vice-presidente americano em relação à situação política do país, e isso facilitou a vitória da democracia cristã lá na Alemanha. Essa é uma possibilidade. Outra consequência é um acirramento da polarização interna dentro dos Estados Unidos e talvez aí algum enfraquecimento de instituições da democracia americana. Bom, para encerrar rapidamente, vou passar aqui com questões que podem provocar atritos entre o governo Trump e o governo Lula. E tem muitos pontos potenciais de atrito, né? A imposição de tarifas, a proximidade política e ideológica de Trump com o clã Bolsonaro, os conflitos entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, o STF, regulamentação das Big Techs, são pontos que trazem um risco de alguma trombada. Eu acho que esse risco é alto. Por enquanto, o governo Lula está agindo de maneira moderada em relação ao governo Trump, ele está ponderando bastante as declarações e o que fazer em relação a eventuais, por exemplo, imposição de aumentos de tarifas. O Brasil não tem muita importância, isso é verdade, para os Estados Unidos e para o governo Trump, mas, dado aí a existência de muitos pontos de atrito em potencial, acho que alguma trombada pode acontecer em algum momento. Bom, eu encerro aqui minha participação. Vou passar, então, para o Luiz, só recolocá-lo aqui na tela. Depois eu volto para eventuais perguntas a respeito da questão política. Segue aí, Luiz. Muito obrigado, Ricardo. Muito bom, temos aí desafios importantes aí pela frente em relação a esse cenário. Vou começar aqui apontando aquilo que todo mundo está olhando ultimamente, que é, né, o aumento bastante forte da incerteza global, né, e aí, no caso aqui, né, Economic Policy Uncertainty, né, então, relacionado às políticas econômicas globais, esse índice, que é construído a partir de noticiário econômico especializado, ele alcançou o patamar mais alto aí, desde que ele apresentado, que ele é elaborado ali no final da década de 90, né, superando, inclusive, as incertezas ali durante a pandemia. E essas incertezas, por óbvio, estão muito relacionadas à postura do governo Trump, às políticas que foram aventadas durante a campanha, que estão sendo aventadas agora, e isso tem causado aí bastante volatilidade nos mercados, principalmente nos mercados emergentes aqui da América Latina, México, Brasil. A gente tem sofrido bastante com esse aumento do grau de incerteza no ambiente internacional. Como eu falei, as medidas do Trump, tentar passar aqui, as medidas do Trump são aquelas que estão mais assustando e trazendo essa incerteza. Se a gente olhar o conjunto de medidas que o Trump vem acenando e adotando,
né, a gente chama atenção para três que podem ser consideradas até seu eixo aí do que eles estão convencionando chamar de Trumpnomics, né, que é a primeira e que está assustando mais todo mundo, é a política tarifária, né, e é uma política tarifária que, no nosso entender, ele é utilizado mais como um instrumento de negociação coercitiva, né, então ele impõe tarifas ou ameaça impor tarifas para forçar uma negociação com os países e obter né, algumas demandas que ele tem em relação a esses países. Então, abandona, né, ou enfraquece o multilateralismo para fazer negociações bilaterais ou com grupos específicos de países, e utiliza essa política tarifária e a força que os Estados Unidos têm como potência econômica para forçar essas negociações. Tem a questão das políticas imigratórias, né, que ele usa também como um instrumento de intimidação, né, também numa situação de forçar negociações. Então, por exemplo, aconteceu com a Colômbia, né, de impor tarifas para segurar a imigração, forçar o México, forçar o Canadá a reforçar fronteiras, né, principalmente o México. Então, faz parte desse Trumpnomics inicial, né? E a outra questão que está ganhando mais evidência, e principalmente porque foi aprovado o orçamento na Câmara nessa madrugada, a questão da política fiscal, né, que tem um foco aí em corte de impostos, desregulamentação, né, e um enxugamento do Estado, né, com até um perfil de aparelhamento, né, com um perfil de deixar a burocracia menor e aquela que é exigida ficar mais alinhada, né, ideologicamente, alinhada politicamente ao próprio governo, ao próprio Trump, e essa é a função aí do departamento de eficiência que o Elon Musk está encabeçando. Então, eu vou falar principalmente das questões de política tarifária, né, e de política fiscal, com um pouco mais de foco e tentar entender quais são os riscos para o mundo e também um pouco para o Brasil, né? Então, olhando aqui, de novo, aqueles índices de incerteza, esse é o índice de certeza das políticas comerciais globais, né? Ele é um índice que vai até mais longo, uma série mais longa, desde 1960, né? E essa ameaça de protecionismo, ameaça de uma escalada protecionista a partir do aumento generalizado de tarifas nos Estados Unidos e retaliações de parceiros comerciais, é o que está causando, ou pelo menos vinha causando até pouco tempo atrás, essa maior incerteza no ambiente internacional. Agora tem outros focos de incerteza que também estão se juntando a esse, não é que a ameaça de protecionismo saiu de cena, mas tem outros focos de incerteza que estão ganhando mais evidência, né, e a questão do protecionismo é claramente, como a gente pode ver nesse índice de incerteza de políticas comerciais, aquilo que está mais assustando, né, o mundo em relação às políticas do Trump. Aí é bom fazer uma certa contextualização, né, qual que é a postura do Trump em relação à política externa de maneira geral, né, e ele já, né, se colocou, né, por várias vezes que os Estados Unidos têm um déficit muito elevado em relação ao mundo, que precisa reduzir esse déficit, só os Estados Unidos são penalizados, né, e, de fato, os Estados Unidos amargam, né, aí um déficit na balança comercial de bens, aí eu excluí serviços aqui, a balança comercial de bens, há muitas décadas, né, na verdade, desde os choques do petróleo lá da década de 70, que os Estados Unidos amargam, né, um déficit na balança comercial de bens que se aprofundou bastante, e mesmo excluindo o petróleo da conta, na medida em que, ao longo da última década, os Estados Unidos ficou autossuficiente em petróleo, né, mas mesmo excluindo o petróleo, que é a linha mais clara, os Estados Unidos têm um déficit elevado aí de cerca de 4, 5% na balança comercial de bens, né? Então, essa é digamos assim, um gatilho para que o Trump tenha tido, né, essa postura em relação às políticas tarifárias. E esse aprofundamento do déficit
ocorreu num contexto de atraso da atividade cambial, da atividade industrial dos Estados Unidos. Né? Se a gente perceber pelo gráfico aqui, o consumo continuou subindo a partir da década de 90, né? Vinha subindo até o final da década de 90, até o começo desse século, né? A gente viu que subiam quase que em paralelo ali, né? O crescimento do consumo, puxando o PIB e puxando a atividade industrial por trás. A partir do começo da virada do século, na verdade, a partir de meados da década de 90, o que a gente percebeu foi uma estagnação da atividade industrial nos Estados Unidos, no contexto em que o consumo continuou puxando. Então, isso responde muito, explica muito por que o déficit norte-americano aumentou bastante ao longo das últimas décadas. Tem um quarto de século, basicamente, que a indústria dos Estados Unidos está estagnada, né, ao passo que o consumo continua crescendo. E qual que é a contextualização disso? A contextualização é que isso aconteceu durante um processo de ascensão da China como potência manufatureira global. A China passou de uma indústria insignificante na década de 90 para produzir mais de 30% do que é da atividade industrial do que é produzido no mundo, né? E isso num contexto em que houve o fim da Guerra Fria, uma revolução liberalizante que, né, expandiu a globalização, intensificou a globalização, né, e a China foi quem mais se beneficiou disso, em detrimento, né, ali de Estados Unidos e também de outras potências ocidentais, né, como a Alemanha e o Japão. Né. Outras economias asiáticas também se beneficiaram, né, os tigres asiáticos, Coreia e tudo mais, mas ficou claro que a China, a ascensão chinesa foi né, o que teve foi né, o highlight desse movimento. E a China também assume a liderança nas exportações globais de manufatura. Então, a China exportava muito pouco, né, em meados da década de 95, muito relacionado ali a exportações de baixo valor agregado, né, tecidos, vestuário, etc., e passou, né, a ser líder de exportação mundial de bens manufaturados, com uma crescente participação de bens de alto conteúdo tecnológico, médio e alto conteúdo tecnológico, né? Então, a gente percebe aqui por esse gráfico que lá na década de 90, meados da década de 90, a China era meio que concorrente do Brasil nas exportações, né? Então, exportava coisas semelhantes em termos de manufaturas, né? Que nós estamos falando só em manufaturas. Um conteúdo tecnológico baixo. E a partir da década de 2000, esse conteúdo tecnológico aumentou bastante. A China começou a ser concorrente, na verdade, próprios Estados Unidos, que tiveram até uma queda, né, da participação desses bens de conteúdo mais tecnológico. Japão e Alemanha, embora tenham tido uma queda, né, nas suas exportações, né, como proporção das exportações mundiais, mantiveram um conteúdo tecnológico relativamente elevado ali nas suas exportações. A partir da década de 2010 e em 2020, né, o FMI aqui deu essa nomenclatura aqui, a gente saiu de um contexto de liberalização econômica e globalização intensificada para um processo que eles chamam de globalization, né, que não é um processo de desglobalização. Né, o processo de desglobalização aconteceu ali durante o período entre guerras, né, aquilo sim é um processo de desglobalização em que houve um fechamento mesmo de fronteiras comerciais, né, uma redução da somatória de exportações e importações como porcentagem do PIB mundial. Né, o que a gente viu a partir da crise financeira de 2008, né, foi uma interrupção desse processo de expansão do comércio global como proporção do PIB. É o que eles chamam de globalization. Existe o risco, sim, de desglobalização se a gente tiver um acirramento, né, agudo, progressivo aí, de tensões geopolíticas, uma escalada protecionista global, a gente pode, sim, entrar num processo de desglobalização, mas, por enquanto, o que a gente está vendo é um processo em que, né, a globalização foi interrompida, digamos assim. E isso
está acontecendo num contexto de reordenamento das cadeias globais de produção. Né? Então, durante a década de 90, houve um deslocamento, né, de cadeias de produção saindo dos Estados Unidos, saindo do Ocidente, indo principalmente para a Ásia, né? No caso dos Estados Unidos, indo muito para o México, né? Uma forma de diversificação aí para reduzir custos, né? Aproveitando esse processo de globalização, né? Para ganhar produtividade. E a partir da crise financeira de 2008, com a ascensão da China, essas cadeias globais de produção estão atravessando, ainda estão atravessando, né, obviamente, um processo de reordenação. Né? E essa reordenação, no fundo, é uma aproximação de cadeias de produção com o intuito de reduzir vulnerabilidades. Né? Então, acho que ficou bem claro, principalmente num período mais recente, nessa década, com a pandemia, né, e com a guerra na Ucrânia, que obstruiu, né, cadeias de oferta, né, trouxe obstrução na oferta de algumas cadeias, alimentos, no caso da guerra da Ucrânia, no caso da pandemia, obstruiu as cadeias saindo da China, os portos fechados na China. Então, houve uma sensação de que essas cadeias estavam vulneráveis, né, e que seria preciso aproximar essas cadeias para reduzir essas vulnerabilidades. E essa aproximação, dá para a gente identificar três motivações, digamos assim, para essa aproximação das cadeias de produção, que estão, obviamente, interligadas, mas que têm características um pouco distintas. Uma delas é a aproximação geográfica, é aquela que mais evidente, que é o que eles chamam de nearshoring, né, ou reshoring, que é, de fato, né, diminuir ali os custos de transporte, os riscos e custos de transporte, de logística. Então, tem um intuito, uma motivação mais operacional. Né? Vamos evitar que obstruções em canais marítimos, em fretes marítimos, em regiões de conflito ou pandemia acabem causando uma obstrução na oferta de nossos insumos e dos produtos da cadeia de produção. Então, essa é uma das aproximações. A outra é uma aproximação geopolítica, né, que aí é uma aproximação mais voltada à estratégia, né, e principalmente a essa corrida tecnológica que a gente está vendo. Então, no fundo, os Estados Unidos tentando aproximar cadeias próximas da sua esfera de influência geopolítica e a China aproximar cadeias próximas de sua esfera de influência geopolítica. Então, tem uma clivagem aí que está mais claramente estabelecida entre Estados Unidos e China. É uma aproximação geopolítica estratégica que tem um foco bastante na tecnologia. Né? E tem uma terceira aproximação, que é mais cinzenta, mais difusa, mas que é o que eu chamo de aproximação nacionalista. Né? Ela tem um perfil mais ideológico, mais isolacionista. Né? E isso, e o Trump, né, em boa medida, se insere nessa aproximação também. Né? Ele tem essa questão do Make America Great Again, vamos aproximar, né, vamos trazer de novo, fazer a indústria crescer aqui, vamos trazer para cá. Não é só o Trump que faz isso, então, se a gente pensar também em termos do Brexit, ele tem algum perfil relacionado também a essa questão nacionalista, ideológica. O próprio crescimento de forças da extrema-direita na Alemanha e na Europa como um todo, né, como na Holanda, né, mas esse da Alemanha, muito com esse perfil também isolacionista. Né? Então, essa é uma contextualização que acaba gerando uma clivagem geopolítica mesmo, né? Intensifica essa clivagem geopolítica e é o que está por trás desse reordenamento das cadeias de produção. Né? E se a gente olhar como que cada uma dessas grandes potências estão trabalhando em torno dessa aproximação, a gente vê a China ampliando fortemente o investimento direto realizado no exterior, né? Então eles investindo em várias regiões. O exemplo mais notório aí talvez seja o porto, um porto gigantesco que a China praticamente bancou sozinha no Peru para, né, aproximar
a América Latina da Ásia, e tem o chamado Belt and Road, né, que é a nova rota da seda, com investimentos pesados na Ásia, no Oriente Médio, na África. A gente vê aí que hoje o investimento externo que a China faz em outros países, ela se aproxima bastante do investimento que os Estados Unidos fazem também em outros países. Então, isso também mudou, e mudou principalmente a partir de meados da década passada. Já os Estados Unidos, que já investem bastante em outras regiões, eles passaram a fazer acordos bilaterais, regionais, e tentar isolar a China como um parceiro comercial importante, né? O importante não deixa de ser, mas o principal parceiro comercial. E isso começou justamente no governo Trump 1, né? Quando houve ali aumento de tarifas, início de uma guerra comercial com a China, né? Teve lá bastante turbulência em 2018 relacionado a isso, e obviamente que a China passou a ser um parceiro menos importante do que estava sendo né, no final da década passada. Então, a proporção, né, a participação da China nas importações dos Estados Unidos caiu 8 pontos percentuais em questão de 6 anos. Né? Então, chegou lá a 21 para 22% de todas as importações dos Estados Unidos, e hoje está abaixo de 15%, está abaixo do México, que foi alguém que ganhou com esse processo de nearshoring e trazer, aproximar, né, as cadeias de produção, tanto geográfica como geopoliticamente. Alguns outros países também se beneficiaram, o caso do Vietnã na Ásia, né, o Vietnã, alguns países do Sudeste Asiático também se beneficiaram bastante dessa mudança, dessa ação dos Estados Unidos para tentar reduzir sua dependência na importação de produtos chineses. Então, a partir dessa contextualização, o que a gente acha que o Trump quer fazer ou vai fazer agora? Né? E a gente percebe duas possibilidades aí. Né? Na verdade, não são duas possibilidades, ele já acenou com duas coisas: ou adotar tarifas seletivas, no caso que ele falou aí, tarifas sobre aço no Brasil, né, do etanol e tudo mais, ou ele pode adotar simplesmente uma reciprocidade linear, ou seja, os Estados Unidos vão praticar as tarifas que os países praticarem contra ele. Né? E a reciprocidade, ela tem uma lógica interessante. Né? Os Estados Unidos hoje já praticam uma taxa muito mais baixa do que vários outros países, né, do que o Brasil, por exemplo. Então, esse gráfico aí mostra que Índia, Coreia, Brasil, Taiwan, México, própria China, são países que praticam taxas mais elevadas do que os Estados Unidos. Né? Então, seria uma forma de forçar esses outros países a baixarem as suas tarifas de importação. Então, essa é uma tática que pode até que tem um fundamento interessante, né? Mas os Estados Unidos já praticam taxas muito parecidas com as tarifas de Japão, Canadá, Alemanha, que são parceiros comerciais importantes. Né? Então, quando ele fala em tarifa de importação sobre produtos farmacêuticos, por exemplo, ele está falando, a reciprocidade não entra, não funciona aí, porque ele importa produtos farmacêuticos da Alemanha, da Suíça, da Irlanda, que já praticam taxas semelhantes ou mais baixas do que a dele. Né? Então, funciona contra a China, funciona contra o Brasil, contra o México. Né? Então, eu não sei se ele vai adotar essa reciprocidade. E ela seria ruim para o Brasil, né? Porque o Brasil, de fato, pratica taxas bem mais altas do que os Estados Unidos. Em relação às tarifas seletivas, né, o Brasil tenderia a sofrer menos. Né? Por quê? Porque nós não seríamos o alvo principal aí, ou um dos alvos principais dessas tarifas. Por quê? Porque a gente tem um déficit comercial com os Estados Unidos, ao contrário de quase todo o resto do mundo. Né? Então, a gente vê o Brasil colocado ali, né, uma porcentagem pequena do total de importação dos Estados Unidos, né, e com um superávit em relação aos Estados Unidos. Ao contrário de China, México e Canadá, que tem uma proporção muito maior, e os Estados Unidos têm um déficit grande com eles, com o Vietnã, ou com a Alemanha, ou com o Japão, ou com Coreia. Então, a gente não estaria aí muito nesse alvo, não seríamos o alvo principal.
E também a gente não estaria entre os países que mais sofreriam com essa elevação seletiva de tarifas. Por quê? Porque as exportações para os Estados Unidos têm um peso pequeno no nosso PIB. Né? Se a gente pegar tudo que os Estados Unidos importam do Brasil, representa 1,9% do nosso PIB. Né? E nós somos aí, estamos na posição de 65, somos o 65º nessa lista aí, que é encabeçada por Vietnã e México. Eu até achorei aqui alguns países, né? Então, Vietnã e México, as importações dos Estados Unidos representam em torno de 25% a 30% do produto interno bruto. Então, isso traz um impacto bem importante. Né? E tem ali o Canadá também lá em cima, até na América do Sul, o Brasil está distante ali de Peru, China, de Peru, Colômbia, Chile, né? E mesmo China e Índia também tem uma proporção menor do que México e Canadá, mas o Brasil certamente não estaria aí entre os que mais sofreriam. Mas óbvio que sim, que a gente teria alguns impactos em algumas indústrias específicas. Eu trouxe aqui o exemplo de aço e etanol. Né? O Brasil exporta as importações dos Estados Unidos de lingotes de aço, por exemplo, o Brasil é metade dessas importações. Né? Só que as exportações de aço do Brasil para os Estados Unidos respondem só por 20% do total das exportações de aço brasileira e só 1,2% do total de exportações da indústria de transformação. Né? E a mesma coisa acontece com o etanol. Né? Todo o etanol importado pelos Estados Unidos, o Brasil é 2/3 dessa importação. Né? E essas exportações para os Estados Unidos respondem por 30% das exportações de etanol e 0,25% só do total da indústria de transformação. Então, tem impactos em indústrias muito específicas, né? Mas o impacto geral tende a ser, direto, né? Obviamente, tende a ser relativamente limitado. Impacto maior é se tiver uma escalada protecionista mundial, sofre o comércio mundial como um todo, aumenta riscos geopolíticos e acaba, via aversão ao risco, trazendo impactos, né, para o Brasil, tanto financeiro como comercial. Mas do ponto de vista específico das tarifas, de impor tarifas seletivas, para o Brasil é uma saída melhor do que impor a reciprocidade linear de todas as tarifas dos Estados Unidos. Olhando aqui um pouco o que vai acontecer, né, a gente avalia que os interesses geopolíticos dos Estados Unidos podem moderar essas ações protecionistas. Né? Então, se a gente olhar aqui, eu peguei os principais produtos que são importados pelos Estados Unidos, né, total das importações desses 7 produtos aqui que eu coloquei, dá em torno de 55% do total que é importado pelos Estados Unidos, sendo veículos lideram, máquinas e equipamentos, farmacêuticos, né? E o que a gente percebe é que em todos esses produtos, à exceção dos farmacêuticos, o México é primeiro ou segundo colocado dessa lista. Então, impor tarifas, afastar o México como um parceiro comercial, seria fortalecer quem? Fortalecer a China, que é seu principal adversário geopolítico. E a China está ali. Né? Nesses produtos, em 4 desses 7 produtos, a China é top 3. Né? E tem outras regiões ali, o Taiwan, eu também deixei bem claro ali, né? O Taiwan é um ponto de disputa entre Estados Unidos e China geopolítico em algum momento. A gente pode ter aí tensões afloradas em relação à questão da independência de Taiwan. Então, mexer nessa parceria com o México e com o Canadá é ruim para os Estados Unidos. Diversificar seria bom. Diversificar para outras regiões da América Latina, outras regiões da Ásia, ou mesmo da África, mas não podemos enfraquecer essa parceria com o México, com o Canadá, sob pena de ver, né, a China ganhar muito terreno aí e a gente perder esfera de influência geopolítica. Então, a gente acha que isso contribui para moderar as políticas protecionistas. Outra coisa que contribui para moderar, né, é o fato de que a penetração de importações em setores-alvo ela é muito elevada. Então, esses setores aqui, principalmente, que eu coloquei uma setinha, computadores,
máquinas, equipamentos, produtos farmacêuticos, autopeças, são penetrações aqui que vão acima de 30%, em alguns casos chegando a 60%. E qual é o problema disso? Tem um impacto inflacionário importante, né? Aumentar tarifas 10%, 25%, 60%, como ele vinha falando no caso da China, isso vai ter um impacto inflacionário. Não é acelerar a inflação indefinidamente e tal, mas é trazer, né, uma pressão inflacionária num momento em que o processo de desinflação pós-pandemia ainda não se concluiu, né? E a gente está vendo que a inflação de serviços nos Estados Unidos ela está resiliente, continua ali aumentando 4%, 5% ao ano, né? E a inflação de bens que vinha se comportando ali, oscilando perto de zero, já está dando mostras de aceleração, né? E as indústrias, nas sondagens mais recentes, agora de janeiro e fevereiro, já estão começando a reportar aumento de custos. Então, um aumento de preços agora teria um impacto sobre a política monetária dos Estados Unidos, né? Ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos poderia diminuir o ritmo de flexibilização da política monetária. Já está fazendo isso. Um outro aspecto que também é inflacionário é a questão relacionada à imigração. Deportações em massa podem apertar o mercado de trabalho. A proporção de estrangeiros na população ocupada hoje alcança 20% nos Estados Unidos. Então, 20% de quem está ocupado é estrangeiro, né? E tem vários setores aqui que são importantes. A maior parte são setores de menor valor, né? de menor qualificação, limpeza e manutenção, 40%, agricultura, quase 40%, construção, mas tem alguns que não são tanto. Então, tecnologia de informação, computação e matemática, né, 30% mais ou menos é formada por estrangeiro. Então, pode ser também um fator a trazer impacto, né? E o objetivo aqui, obviamente, é limitar, jogar um pouco mais, né, para o lado da arquibancada lá do Trump, que é, né, os brancos ali do meio oeste que estão sentindo mais essa penetração de estrangeiros na ocupação. Então, se a gente pegar a taxa de desemprego por grau de instrução, a gente vê que só existe uma diferença significativa, né, naquele conjunto de pessoas que tem menos que a high school, né? Ali os estrangeiros têm uma taxa de desemprego muito menor do que os que têm mais high school. E a diferença de salário é importante, né? O salário ali, até o superior incompleto, é 10% mais barato nos Estados Unidos, os estrangeiros, do que os nativos. No superior completo, possivelmente por conta, né, de TI, já é o contrário, né? Então, o que eles vão afetar seriam esses empregos mais fracos. E isso aperta o mercado de trabalho, né? Então, a nossa expectativa, na verdade, é que não vai ter deportação em massa, 10 milhões, nem nada. É alguma coisa parecida com o que aconteceu no primeiro mandato do Trump. Aumentos de deportação de imigrantes ilegais, mas nada que seja muito diferente do que outros presidentes também já fizeram, né? Então, não acho que vai passar ali desses 500 milhões deportados ali por ano, né, ou 350 milhões para 10 milhões, mil, né, desculpa, 350 mil para 10 milhões. Então, a gente acha que ali também vão ser deportações ruidosas, mais moderadas. Isso porque a inflação, né, deixar a inflação mais persistente e deixar o juro mais alto nos Estados Unidos, seja via tarifa ou via deportação, dificulta o ajuste fiscal. Com a dívida pública dos Estados Unidos superando 100% do PIB, né, os gastos do governo com pagamento de juros, eles triplicaram nos últimos 2, 3 anos. Né? Eles estavam ali na casa, triplicaram não, dobraram, digamos assim, eles estavam ali na casa de 1,5% do PIB e passaram para 3%. Né? Eles eram geralmente em torno de 1% do PIB o pagamento de juros, à exceção do período da década de 80, né, quando teve ali juros de 20% ao ano, no Fed sobre o Paul Volcker, mas normalmente ali entre 1% e 1,5%. E agora está superando 3% do PIB, né, e isso tem um impacto sobre o orçamento bem importante, né, e o espaço para cortar juro está limitado pelo risco que essas políticas oferecem à inflação, né, que as políticas do Trump oferecem sobre a inflação.
Então, na ata do FONC, divulgado na semana passada, né, o Fed apontou riscos altistas para a inflação, em particular, citando os possíveis efeitos de mudanças na política comercial e de imigração. Né? E a expectativa é de que, dos mercados, é de que vai ter pouco corte de juros esse ano. Então, isso aperta a situação fiscal, que já é uma situação bem complexa. A situação orçamentária não comporta cortes de impostos, que é a promessa do Trump e que é o orçamento que foi aprovado ontem, né? Embora seja um orçamento em linhas gerais. O déficit orçamentário na margem dos Estados Unidos está correndo ali em 7% do PIB, né? Sendo 3% do PIB o impacto, pagamento de juro incidente sobre a dívida. Né? E aí, cortar impostos significa abrir mão de receitas, né? Obviamente, no momento em que você já tem um déficit gigantesco. Então, se a gente olhar o que aconteceu no governo Trump 1, né, os cortes de impostos que ele promoveu por lá deterioraram as receitas como proporção do PIB na contramão do ciclo econômico. A economia continuava crescendo. Aqui eu botei a taxa de desemprego, tem uma correlação bem grande com a taxa de desemprego, né, uma correlação negativa, a taxa de desemprego cai, aqui a escala está invertida, né? A taxa de desemprego cai, aumentam as receitas, é porque a economia está indo bem. O que aconteceu durante o primeiro governo Trump é que as receitas caíram num contexto em que a taxa de desemprego continuou a recuar, né? Então, quebrou essa correlação. E é o que pode acontecer de novo. E os Estados Unidos não têm espaço orçamentário para abrir mão dessas receitas, a não ser que ele corte drasticamente as suas despesas. E essa é a política fiscal que o Trump está prometendo. Né? E aí, quais são os pontos? Primeiro, vamos ganhar eficiência. Vamos enxugar os estados, vamos ganhar eficiência. Já está gerando muito atrito. Né? O Elon Musk fez demissões sumárias em agências importantes dos Estados Unidos, como a agência nuclear, como a agência de controle de doenças, e teve que voltar atrás, né, sob pena de deixar esses setores sensíveis e setores imprescindíveis, né, para o funcionamento do governo a descoberto. Né? E o ganho de eficiência que ele conseguiu até agora foi muito pouco em relação àquilo que estava se imaginando. Então, a percepção é que essa redução de despesas vai ter que vir mesmo via cortes de programas sociais. Né? Claro que tem outras coisas que ele pode reduzir, mas ele não vai reduzir. Defesa, por exemplo. O orçamento ontem, ele aumentou os gastos com defesa de fronteira e tudo mais. Né? Então, ele vai ter que impactar esses programas sociais. A gente ainda não tem essa noção, porque ainda não foi publicado direito quais são os cortes que vão ser promovidos, né? Mas são cortes que vão certamente trazer medidas muito impopulares e que podem acirrar, né, rapidamente essa deterioração da popularidade do Trump e prejudicar o seu desempenho no midterm elections. Né? Então, isso é algo que a gente precisa acompanhar, como que vai ser feito, né, esse ajuste das contas fiscais. Mais provável é que ela não seja feito um ajuste muito significativo. Essa é a nossa percepção. O déficit vai continuar elevado, o que pode, né, colocar em xeque aí, né, a força do dólar nos mercados internacionais de câmbio, né, e o próprio governo dos Estados Unidos. E aqui esse gráfico está mostrando isso. As transferências governamentais mandatórias, obrigatórias, já chegam a 100% das receitas fiscais. Né? Então, reduzir mais as receitas não adianta. Se quiser manter esses programas sociais, ele teria que, na verdade, aumentar impostos e não reduzir impostos. E os impostos que foram reduzidos, agora, na verdade, é uma extensão daqueles impostos que foram reduzidos lá em 2017 para 2018. Né? Na verdade, tem pouco corte a mais de impostos ainda nesse orçamento que foi aprovado ontem, que é um orçamento que aumenta o déficit. Né? Então, essa questão fiscal é algo que vai ser muito importante, vai ganhar muito corpo nas próximas discussões. Vamos ver o quanto que o Trump e o Elon Musk estão dispostos a avançar nesse corte de despesas para poder patrocinar, digamos assim, essa redução de impostos. É um fator de incerteza importante. Tudo isso num pano de fundo que também adiciona incerteza, que é a crise climática. Né? Pode-se
questionar se é um fenômeno antropoceno ou não, mas a verdade é que a gente está vendo um aumento da temperatura global que traz impactos fiscais também, né? Se a gente olhar aqui o custo com desastres climáticos no acumulado de 4 anos, aí eu fiz um acumulado em 4 anos, é crescente e chega aqui nos últimos 4 anos a quase $1 trilhão, né? Então, se pegar aqui, se o déficit dos Estados Unidos são $2 trilhões, a gente põe aí que $1 trilhão é metade do déficit que os Estados Unidos teve no ano passado, quase com um gasto não só do governo, obviamente, é um custo que é seguradora, tem governo, tem privado, mas é um custo muito alto. Então, isso também é um pano de fundo que traz mais complexidade ainda para esse cenário. Para concluir aqui, vou trazer as principais premissas que a gente tem no cenário, né? As premissas, bem resumidamente, são risco inflacionário e interesses geopolíticos, eles tendem a moderar as iniciativas protecionistas, né? Então, esse é um aspecto. A gente não acha que vai ter uma escalada de protecionismo. As deportações vão aumentar nos Estados Unidos, as entradas de imigrantes vão diminuir, mas isso não vai causar insuficiência grave de mão de obra, né? Então, a inflação fica mais chata, mas ela não dispara, né? O espaço para cortar impostos é limitado e a redução do déficit orçamentário vai depender de medidas impopulares. Então, esse, para mim, é o ponto mais de maior incerteza, né? Quanto que o Trump vai buscar forçar essa sua política fiscal, né, de redução, de enxugamento do governo, de cortar impostos e de cortar benefícios sociais. As premissas é que ele vai ter espaço limitado também para isso. Então, os principais desdobramentos disso, né, que as medidas protecionistas e migratórias não vão causar desarranjo, né, mas elas vão limitar a desinflação. Então, a gente acha que a inflação, no primeiro gráfico acima, que a inflação de 2025 vai ser semelhante à inflação de 2024. Na verdade, muito próxima da inflação de 2024 e 2023. Né, o que limita o espaço para o Fed cortar o juro. E ainda assim, a gente acha que o Fed corta juro um pouco mais do que os mercados estão colocando hoje, mas é um corte pequeno de juro. Comparativamente à média, por exemplo, da década passada, era um juro muito alto. Tem um impacto importante sobre o pagamento, um gasto importante sobre para o pagamento do serviço da dívida, né? E a gente acha que a consolidação fiscal tende a ser modesta, né? Vai limitar o impacto sobre o crescimento econômico. Vai ter corte de impostos, mas eles vão ser moderados, vai ter corte de gasto, vai ser moderado. A consolidação fiscal não vai reduzir o déficit pela metade, não vai fazer isso. O déficit vai continuar alto, né? E isso não, do ponto de vista de crescimento econômico, ela não tem um impacto muito forte, né? Se tivesse um corte direto de gastos, violento de gastos para aproximar esse déficit logo de 3% do PIB, que é o objetivo que eles estão falando, a gente teria um impacto mais profundo sobre o crescimento do PIB. Não é isso que a gente acha, a gente ainda trabalha com um cenário de um pouso relativamente suave, embora tenha vários solavancos por aí. E para concluir, questões mais para pensar a médio e longo prazo, né? O protecionismo, qualquer que seja, ele, em qualquer intensidade que seja, ele já amplia riscos de conflitos geopolíticos. Já são elevados esses riscos, né? E esse protecionismo tende a aumentar isso. Essa questão do aparelhamento do Estado nos Estados Unidos, ter o Elon Musk, né, fazendo algumas barbaridades, o Trump falando para jornalista, só pode entrar jornalista em coletivo de imprensa se for alinhado a ele, isso tudo está levando a uma sensação, né, de perda de confiança institucional em muita gente, né? Tem várias pessoas aí falando, olha, isso é um risco muito grave, e é um risco muito grave, né? E isso pode colocar em xeque a dominância global do dólar, né? As pessoas deixam de confiar no emissor de dólar. E vale a pena lembrar, o dólar hoje 60% das reservas mundiais estão em dólar, tem 8 trilhões de dólares de treasuries em poder de estrangeiros, né, e das transações com taxas de câmbio, né, quase 90% é feita em dólar, incluindo principalmente questões comerciais. Né? Então, esses são aspectos, são fatores de risco importantes.
Tem oportunidades, obviamente, né, criam-se oportunidades, geralmente períodos conflituosos, eles são férteis aí para avanços tecnológicos, a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, a gente viu isso na corrida espacial da Guerra Fria, e a gente está vendo agora, né, avanços tecnológicos bem importantes em termos de inteligência artificial, computação quântica, que está mais quietinho ali, mas quem vai potencializar a inteligência artificial é a computação quântica. Então, essas coisas são oportunidades que estão se abrindo também por ali, e, obviamente, o Brasil tem oportunidade também, né, de participar de um nearshoring, né, e ser um alvo aí de investimentos importantes. Então, é isso que eu queria falar. A gente encerra aqui nossa participação, até chegamos numa hora certinho aqui, e estamos abertos a perguntas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Excelente apresentação, muito detalhada, cobriu aí todos os aspectos importantes aí relacionados às questões econômicas do governo Trump. E a gente chegamos aí ao limite do nosso call, né, de 1 hora, mas se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem encaminhar agora para a gente estende mais um pouquinho, aí, mais uns 10, 15 minutos, para poder respondê-las. Caso contrário, vamos aguardar um pouquinho. As perguntas podem ser encaminhadas aqui no chat da transmissão. Tá? Então, ficamos aqui no aguardo. Só para reforçar alguns pontos, e acho que uma das mensagens principais do Luiz, que é também, de certa maneira, a minha mensagem, é que o governo Trump ele tem a ambição, né, de realizar mudanças importantes e profundas na administração pública americana, na maneira como o governo americano se conduz internamente e no posicionamento dos Estados Unidos no cenário mundial. E isso, obviamente, é quase uma revolução, né? Talvez exagerando um pouco, mas essa é a ideia, né, de mudar radicalmente coisas importantes, instituições importantes. Isso, obviamente, traz riscos, né? Não vou nem entrar na discussão sobre se essas mudanças são convenientes, adequadas, etc. A questão, acho que principal hoje, é a incerteza e os riscos que essa atitude do governo Trump, essa decisão do governo Trump no campo da política doméstica e política econômica internacional acarreta para o próprio Estados Unidos e também para o resto do mundo. Bom, temos aqui uma pergunta de minha Fioca. Qual a visão de vocês sobre o que correrá nas questões da Ucrânia e da faixa de Gaza? Deixo para você responder essa pergunta fácil, Luiz. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que a postura do Trump em relação a essas regiões, ela tem uma característica que ela se aproxima daquela visão isolacionista. Né? Ele vem com um argumento do seguinte: ó, nós estamos gastando muito dinheiro com a defesa de outros países e a gente não... para que isso? Ele é até meio agressivo ao falar nisso. Então, ele quer resolver lá a questão da Ucrânia sem trazer problemas em termos de abastecimento de produtos para os Estados Unidos, né, e se colocar e reforçar essa sua postura de que, olha, nós não vamos ficar bancando a OTAN por mais tempo. Ou se quiser que a gente ajude na OTAN, que a gente tem que repensar o volume de recursos que a Europa vai colocar, que outros países vão colocar. Então, eu acho que essa é uma postura que ele se apresenta ao mesmo tempo como um líder global, né? Chegar lá e falar: ó, eu estou resolvendo o problema, vocês ficaram aí 2 anos gastando dinheiro e não resolveram, eu vou resolver aqui, vou falar com o Trump e com o Putin, vamos resolver esse negócio aí. O Zelensky tem que abrir mão de algumas coisas, e vão acabar logo esse negócio, porque esse é um ralo de dinheiro. Então, essa é a postura que ele está colocando. Eu acho isso uma postura, e aí o Ricardo talvez tenha mais, obviamente, tem muito mais sabedoria em termos de política internacional do que eu,
Mas é uma postura que está um pouco se esparramando pela Europa também, né? Então, o crescimento da extrema-direita alemã é uma postura da AfD, né, Liberdade para a Alemanha, é uma postura muito parecida com essa do Trump, né? Alinhada à Rússia, mas fala assim, ó, vamos acabar, não temos que gastar dinheiro com isso. Em relação ao Oriente Médio, né, a faixa de Gaza, tal, isso é uma situação bem mais complexa, que perpassa, inclusive, questões relacionadas puramente à economia, né? Então, essa é uma questão bem complexa, né? De sair sem chamuscar muita gente. Não acho que o Trump vai acabar patrocinando uma guerra, invasão da faixa de Gaza. Eu acho que ele está mais demarcando posição. Mas realmente eu não sou longe de ser um especialista em relações internacionais, né? Rapidamente, aqui minha avaliação é como eu falei, quer dizer, o Trump tem muito ambicioso em suas ações, né? Isso acarreta reações. Como eu citei aqui, aliás, citei errado o nome do próximo chanceler alemão. Friedrich Merz. Friedrich, eu falei Christopher, tanto com o Christopher na cabeça. O Luiz já tinha me corrigido aqui um pouco antes de começar o call, mas eu insisti no Christopher. Enfim, tem uma reação na Europa, tem uma reação de outros países, China, etc., também, contra essa intenção mais firme aí do Trump em promover esse esvaziamento das ações multilaterais e de deixar cada um, a Europa, por tomar conta sozinha de si. Em relação à faixa de Gaza, é algo realmente, digamos, inimaginável, eu diria, né? Essa ideia de tirar toda a população palestina de Gaza para fazer de Gaza um destino turístico, né? Quer dizer, como o Luiz falou, né, a questão da deportação de 11 milhões de imigrantes ilegais, parece também algo que não será atingido, né? Não será executado. Mas tem essa proposta, e essa proposta causa reações e causa aí também um acirramento dos ânimos no Oriente Médio, inclusive em aliados, países árabes, aliados tradicionais dos Estados Unidos. Bom, tem algumas outras perguntas aqui, vamos... deixa eu subir aqui. Acho que a questão do Alexandre Povoa falou sobre apoio do Trump à Rússia, eu acho que isso o Luiz já tratou na resposta anterior. Se a Ana Helena pergunta se as ações lideradas pelo Musk podem ter impacto significativo na redução de gastos. Provavelmente não, eu responderia. E o que você acha, Luiz? Eu concordo, eu acho que assim, o espaço é muito pequeno, tanto do ponto de vista de ação, né, como o espaço econômico como político, né, porque já tem uma reação ali, por exemplo, das forças de segurança àquele e-mail que o Musk falou assim, ó, eu quero saber 5 coisas que vocês fizeram na última semana. O FBI, o Secretaria de Defesa, todo mundo falou assim, olha, a gente não pode fazer isso porque é uma questão de interesse nacional. Posso dizer o que eu fiz? As pessoas estão achando ruim. Eu acho que o Musk tem um espaço pequeno, né, e o Trump não vai dar todo esse espaço também para ele sair mandando mais do que o próprio Trump. Eu acho que vai, inclusive, ter alguns conflitos ali. São conflitos que estão aí que a gente... Então, por exemplo, o Trump quer incentivar a indústria automobilística tradicional, o petróleo e tal, e o Musk produz veículo elétrico, né? Então, como que o Musk reage, por exemplo, à decisão do Trump de tirar todos os postos de eletrificação, né, das repartições públicas, né, de conectar carros elétricos à repartição pública? Tem um choque ali, né? Então, ainda fica tudo muito encoberto lá, mas a minha impressão é que em algum momento eu acho que o Musk até pula fora do governo, não demora muito.
Enfim, acho que é bem pequeno. Até agora, o Doge conseguiu cortar 55 bilhões de dólares dos 2 trilhões prometidos. Acho que não vai muito além disso. Vou engatar com outra pergunta aqui, sobre o cenário mais resiliente para a inflação nos Estados Unidos, com diversos riscos altistas, porque vocês ainda veem corte do Fed. Primeiro, porque a taxa de juros está muito alta em termos de taxa nominal, né, natural de juros, então é uma política monetária que é bastante restritiva, né? Segundo, a gente acha que a inflação, que as tarifas e os controles de imigração não vão gerar uma aceleração da inflação, elas vão só limitar o processo de desinflação, né? E a gente acha que vai entrar na equação do Fed uma desaceleração da atividade, né, que já está começando a aparecer. Então, o Fed vai moderadamente trazer para baixo a sua taxa de juro, ainda vai ficar acima da taxa neutra de juro, mas ele não precisa apertar a política monetária de novo, né, para combater um processo inflacionário. Então, no fundo, a gente acha que vão ter limites à desinflação e não uma reaceleração inflacionária, por isso que a gente acha que ainda dá para cortar o juro, né, mas esse corte vai ser bem devagarzinho, né, 2 cortes esse ano, possivelmente, né, talvez 3 de 25, mas bem devagar. Bom, responder aqui uma pergunta do Paulo sobre disputas STF-Musk, se isso pode influenciar as eleições do Brasil em 2026. Creio que não, acho que essa questão do conflito STF-Musk não será um assunto relevante, importante na eleição de 2026, tá? Mas algum peso terá. E, como eu disse, vejo aí pontos importantes de podem causar possíveis atritos entre o governo Lula e o governo Trump. Um deles é justamente esse conflito entre o Elon Musk e o Supremo. Acho que tende a se acirrar daqui por diante, até pela possibilidade do STF interferir na questão da regulamentação das Big Techs. Tá? Então, pode ser uma questão a ser discutida na eleição. E do lado do governo, do lado do PT, a exploração vai ser de que estaria havendo uma interferência na soberania brasileira. Então, por um lado, a oposição ao governo Lula pode usar esse conflito para acentuar a ideia de que estaríamos vivendo uma conjuntura extraordinária aqui no Brasil, na qual o Supremo tem um poder excessivo, e que isso estaria provocando danos à nossa instituição democrática. Por outro lado, a mensagem para rebater isso vai ser apostar na ideia de que estaria havendo uma tentativa de interferência na soberania nacional. Então, isso vai ser direcionado a segmentos distintos do eleitorado. Eu, sinceramente, acho difícil dizer qual seria o resultado líquido dessas duas possibilidades de exploração dessa questão Musk versus Supremo. A única coisa que eu diria assim, com mais assertividade é que essa questão, que esse problema deve se acirrar daqui por diante. Acho que 2026 pode ter, sim, uma tensão maior relacionada a essa questão. Bom, acho que encerramos aqui o estoque de perguntas. Alguém aqui perguntou sobre a possibilidade de receber a apresentação aqui do call. A apresentação estará disponível para todos os clientes da Foreign Intelligence, da LCA e da MCM. Para os que não são clientes e que foram convidados para esse evento, eu peço para entrar em contato por meio do e-mail que vocês receberam, para entrar em contato com a gente, que também a gente pode mandar sem problema a apresentação. Então, obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado, Luiz, pela excelente apresentação, e voltaremos aqui logo mais com outros temas para serem explorados aqui nesse call Foreign Intelligence, LCA e MCM.
Muito obrigado, Ricardo. Obrigado à paciência de todos. Torçamos para que o cenário acabe se desenvolvendo de maneira favorável, apesar das incertezas. Um abraço para todo mundo. Abraço.